Glória a Deus. Amém, igreja? Graça e paz. Vamos declarar a bênção do Senhor. Estenda as suas mãos. Já orou? Já orou, né? Eu estou aqui entretido aqui. Amém. Olha para o teu lado. Estenda a mão para o teu irmão. Fala, irmão, seja muito abençoado por Deus. Fala assim, essa é uma noite especial que o Senhor te trouxe aqui na casa dele para poder abençoar você, para fazer com que algo poderoso da parte de Deus venha sobre a tua vida, amém? Receba em nome de Jesus. Pode tomar o seu lugar, toma o seu assento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial, uma noite que nós possamos assentar à mesa. A gente fica entretido com o som, né? Regulando. O bispo fica mexendo no tablet o tempo todo. Nós estamos regulando o som para deixar da melhor forma para você. Amém, queridos? Em nome do Senhor Jesus. Eu creio que Deus tem algo poderoso para esse tempo. Em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche os teus olhos, abra no nome de Jesus. Eu peço que nesse momento o Senhor vá de encontro ao coração de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. O Senhor conhece o profundo e o escondido de cada vida. Senhor, esse é o teu povo, um povo que vem na tua casa, um povo que se lança o coração, lança a vida. E hoje, no dia especial de mesa, primícias ao Senhor, nós queremos sim lançar a nossa vida. Nós queremos declarar o nosso amor, a nossa devoção, a nossa adoração, a tua presença. Você pode declarar isso? Falar para Ele o quanto você o ama, o quanto você adora Ele. Diga isso a Ele. Fala, Senhor, eu te amo, eu te adoro. Eu venho aqui, eu lanço o meu coração diante da tua presença. Como eu preciso da tua presença. Como eu preciso do Senhor. Como a minha casa, o meu lar precisa. Xarabadabasuyarabas. Você pode segurar na mão desse querido que está do seu lado, sentado mesmo, orar pela vida dele, orar pela vida desse querido, dessa querida que está do seu lado. Abençoa a vida do seu irmão, da sua irmã. Isso. Sabe, irmão, como é importante as nossas orações uns para com os outros. E nesse momento, diga a Deus, fala, Senhor, vá te encontrar a vida do meu irmão. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe todas as áreas da vida dele. Abençoa a saúde. Abençoa, Senhor, o trabalho. Abençoe, Senhor, os filhos, o casamento, papai e mamãe. Abençoa, Senhor, os planos, os sonhos, a alegria que há no coração. Senhor, que seja um tempo incrível. Isso, libera com expectativa, sabe, igreja? Fala, Senhor, por favor, abençoa o meu irmão, abençoa. Eu estou aqui desejando o melhor para a vida dele, o melhor para a vida dela. Senhor, que esses dias eles sejam surpreendidos com o melhor da tua presença, com milagres extraordinários, com milagres sobrenaturais, que eles sejam surpreendidos com tudo aquilo que o céu tem para respostas na terra, que eles sejam surpreendidos. Ei, Senhor, em nome de Jesus, se porventura alguém chegou aqui triste, angustiado, cabisbaixo, Senhor, nós lançamos embora agora sentimentos contrários, sentimentos errados, e nós profetizamos aqui, Senhor, um tempo de alegria, um tempo de paz, um
tempo de unção, um tempo de sobrenatural, um tempo, Senhor, de sobrenatural sobre a tua igreja. Espírito Santo, vai movimentando, querido, conforme você ora. Veja, sinta o Espírito de Deus, a unção sendo transportada, transmitida através das suas mãos para com a vida do teu irmão, da tua irmã. Ei, Espírito de Deus, Tu és santo, Tu és poderoso. Profetiza milagre agora, profetiza, Senhor, eu quero declarar milagres, milagres extraordinários, milagres, que a vida do meu irmão, da minha irmã seja alvo de milagres extraordinários, milagres extraordinários, milagres poderosos, milagres poderosos. Santo, oh Espírito Santo de Deus, isso, Espírito de Deus, isso, dá ordem aos anjos ao respeito do teu povo, para movimentar, Senhor, os ventos aqui nesse lugar. Senhor, os ventos aqui nesse lugar, para, Senhor, que cada um, Senhor, venha a ser tocado, venha a ser ministrado, Senhor, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do Teu santo nome. Que nenhum de nós viemos sair daqui da mesma maneira que nós entramos, pelo contrário, saímos sim regozijantes, cheio da Tua presença, meu Deus. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo aqui, Espírito Santo. Põe a mão no teu coração agora e diga: Senhor, eu recebo toda a ministração. Eu recebo, Senhor, com todo o meu coração, cada palavra que foi lançada ao céu em favor da minha vida. Eu recebo tudo, Senhor, que foi profetizado, tudo que foi orado, tudo que foi lançado, cada palavra que saiu dos lábios do meu irmão, da minha irmã. Eu, Senhor, recebo agora, e sei, meu Pai, que o Senhor tem grandes coisas sim para fazer. E hoje eu saio daqui fortalecido, cheio da Tua presença, cheio da Tua glória. Oh, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Diga: obrigado, Jesus. Seu obrigado, Jesus, por todas as bênçãos. Amém? Estenda a mão para o teu irmão, diga para ele: irmão, você está saindo daqui muito abençoado. Eu libero toda a sorte de bênção na tua vida, na tua casa, em nome de Jesus. Oh, glória! Quantos estão felizes com Jesus, diz amém. Quantos aqui Jesus está feliz com você, diga amém. Eita glória, dá um aplauso para o teu irmão. É isso mesmo, irmão. Tem que ser autêntico. Eu acho incrível isso. Por quê? Porque quando eu falo quem está feliz com Jesus, é óbvio que todo mundo está feliz com Jesus. Mas quem Jesus está feliz com você? Diminui um pouquinho, né? Mas isso é uma sinceridade, uma verdade. Porque às vezes fala assim: será? Não é verdade? A coisa mais linda da face da terra é essa sinceridade do nosso coração. Não adianta eu falar tá e não tá. Quando você está entendendo? Isso, quando Deus sondou o coração de Davi, Davi alinhou o coração com Deus. Porque quando Davi falava para Deus os versos mais lindos, Davi era um erudito, era um poeta, sim ou não? Era ou não era? Então quando ele cantava diante de Deus, ele tinha versos lindos, que misturava com os sons da harpa. Mas quando Deus começa a falar: e aí, lindo que você está falando para mim, mas eu quero o teu coração. Quando Davi é colocado na prensa,
e começa a sair o óleo. Esse óleo da prensa de Davi foi o óleo que fez ele governar Israel. Olha que coisa linda. Ele fala: cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Não afasta de mim o teu espírito. Aí Deus falou: agora está alinhando. Muitas das vezes, a sinceridade do nosso coração é o alinhamento do coração de Deus, do nosso coração para o coração de Deus. Amém? Diga: seja sincero e transparente sempre com Deus. Quantos dizem amém para isso? Não era isso que eu ia falar. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios capítulo 4. É o Espírito de Deus falando aqui, amém? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 4, no versículo 7. O friozinho está chegando, né? Glória a Deus. Ontem nós tivemos um tempo incrível. Ô Richard, eu estou sentindo a voz dentro de uma caixa, dentro do vaso de barro, para quem estava aqui hoje de manhã. Não sei, está faltando brilho, está faltando alguma coisa. Ontem nós tivemos um tempo incrível, nas 12 horas de adoração, muito fundamento, muita presença, muita unção, uma glória de Deus, pessoas, meu Deus, uma multidão sendo ministrada. E uma das coisas, abaixa um pouco agora, tá? Uma das coisas que o Espírito de Deus me levou a falar, e Ele tem falado muito comigo, é que a palavra de Deus, eu sempre falo isso, a palavra de Deus, ela é o pensamento de Deus, amém ou não? A Bíblia é a mente de Deus, sim ou não? E ela foi revelada, presta atenção nisso, ela foi revelada a homens de Deus, ao povo judeu. Quase 100% da Bíblia foi revelação de Deus para o povo judeu, para o povo hebreu, para o povo de nação hebraica. Porém, por que disso? Porque Deus separa o povo, separa a nação, o povo hebreu fala: vocês são meu povo, vocês são minha nação. E ele então começa a treinar o povo, falar com o povo, ensinar o povo, dizer para o povo o que eles deveriam fazer. Se você estudar o livro de Levítico, para muitos falam assim: nossa, não entendi nada. Mas ali são alguns alinhamentos de Deus para com o povo de Israel. E o povo de Israel então seria um modelo a ser seguido na terra. Diga comigo: o povo de Israel seria um modelo, amém? Escolhido na terra. Então nós precisamos entender isso. Então toda a palavra, ela veio revelada para um coração de um povo de Deus. E a palavra então era uma revelação, uma rema. Fala comigo: revelar. Fala assim: retirar o véu. Revelar é tirar a capa de cima de uma mente talvez religiosa. Então a palavra de Deus, ela precisa ser lida, amém? Debaixo de uma revelação. Quantos dizem amém? Por que disso? Com o tempo foi passando, as pessoas, o poder da Grécia foi entrando, de Roma, foi entrando no meio da sociedade. Quando Jesus chega nessa terra, ele já chega em Israel. Jesus era judeu, amém? Mas ele chega em Israel com uma pressão de Roma, com o domínio de Roma. Ele estava em Israel, mas todo o domínio era de César, era romano. E dali para frente, as coisas começaram a ter complicações. As mentes dos povos gregos começaram a entrar na educação, no ensino, e num tanto de lugar. Então hoje, se nós formos estudar, nós vamos nos deparar com a sociologia, a filosofia, toda a base de ensino, matemática, aritmética, ciência, geografia, ela vem com uma base grega. Quantos estão me entendendo? Vem com uma plataforma grega. E aí o que acontece? Nós somos gerados, a nação é gerada em um sistema gregoriano. Até o nosso calendário é gregoriano. Tudo na nossa vida é de uma versão gregoriana.
esse movimento gregoriano de pensamentos de Aristóteles, de Sócrates, de Platão e de tantos outros filósofos sempre tende a colocar o homem no centro. Diga comigo, homem no centro. Fala assim, antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? É o homem no centro. É como se o homem fosse Deus e tudo regesse em torno dele. Esse é a forma e a maneira que a mente grega pensa. A mente grega, ela movimenta. Quantos estão entendendo aqui? Amém? Mas a revelação da palavra, ela não é antropocêntrica, porque a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então toda a revelação da palavra que Deus deu para o seu povo, ela tem um enigma, ela tem uma rema. E essa rema, ela tem tudo a ver com teocentrismo. Diga comigo, teocentrismo. O que é o teocentrismo? É Deus no centro. É como se Deus realmente fosse Deus e todas as outras coisas fossem orquestradas por Deus. E essa é a verdade da palavra de Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Essa é a verdade da palavra de Deus. Amém? Qual que é o colapso de tudo isso? O colapso de tudo isso é que muitas vezes nós entramos em um lugar, mas nós não permitimos que o Espírito Santo venha ministrar no nosso coração. Tempos atrás, pastor Milton ministra aqui dizendo sobre um versículo que a palavra de Deus é como uma espada, do quê? De 2 gumes, fala comigo, espada, de 2 gumes, que divide o quê? Que entra na divisão da alma. Vamos lá? A alma, o que é a alma? Fala comigo, razão, emoção. Mais forte, razão, emoção. Fala assim, alma. Fala assim, Grécia. Intelecto. Então, a maioria das pessoas, nós somos coordenados nesse lugar, criados nesse lugar, feitos nesse lugar, gerados nesse lugar. Então toda vez que muitas vezes nós vamos pegar a Bíblia, eu tenho uma tendência de fazer o quê? Nossa, sempre eu tenho uma tendência, se eu não tiver a revelação, eu vou discernir, ler com uma inteligência no racional, no emocional, e eu vou ler de forma grega. Eu vou ler de forma antropocêntrica. Eu vou pegar a Bíblia e vou achar que eu estou no centro de todas as coisas. Quantos estão entendendo isso? A Bíblia fala que essa espada, ela entra na divisão da alma e do espírito. Diga comigo, alma, fala assim, logos. Fala assim, a palavra logos. Espírito, fala assim, palavra rema. Fala revelada, revelação. Essa palavra rema, ela precisa de joelho no chão. Fala então assim, joelho no chão. Relacionamento com Deus. Amém? Altares. Não basta apenas eu ficar estudando e nem um mal de estudo. Se eu não levantar o altar, eu não posso ter o conhecimento. A Bíblia fala assim, errais por não conhecer o quê? A Escritura e nem o poder. O povo perece por falta? Presta muita atenção. Muitas vezes eu estou preocupado em comer a Bíblia. Bíblia, mas eu não tenho altar. O meu altar é pequenininho. O meu altar é o mesmo altar de quando eu me converti. Quem converteu aqui há 1 ano atrás? Deixa eu ver. Menos de 1 ano. Faz assim. Ninguém, todo mundo, mais de 1 ano. Glória a Deus. E preocupante. 5 anos, menos de 5 anos. Deixa eu ver sua mão. Menos de 10 anos. Deixa eu ver sua mão. Uau, menos de 20 anos. 50 anos, vai lá. Olha isso. Você imagina você com 30 anos de igreja, só que o teu altar espiritual do poder de Deus está no mesmo dia que você chorou, eu aceitei Jesus. Mas o teu conhecimento está lá. Uau! Mas o altar está pequeno. Então eu vou sempre alimentar o meu intelecto, a minha mente, a minha emoção, razão e emoção. E eu não vou discernir de fato
aquilo que Deus deu para o povo dele, para discernir, interpretar. Por quê? Porque a interpretação da Bíblia, ela vem através de joelho no chão e relacionamento com Deus. Fala para o teu irmão, Deus está dentro de você. Fala, Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Ele está. É por isso que nós temos coração quebrantado. A pessoa que ela não entende isso, ela não quebra o coração dela. É por isso que nós precisamos olhar para a palavra de Deus, ler a Bíblia muitas vezes contra a gente e falar, Senhor, meu Deus, meu Deus. E compreender a palavra revelada. Permitir que a palavra de Deus ministre como espada no meu espírito e não apenas do meu intelecto. Quantos estão entendendo isso? Esse é o conflito. Parece que a gente tem 2 tipos de evangelho pregando no planeta. Sim ou não? Quantos já perceberam isso? Um que é antropocêntrico, que é potencialização do ser humano, e o outro que põe Deus no lugar. E que quando a igreja reúne nesse lugar, parece que vai estremecer as paredes. A glória de Deus toma esse lugar. Quantos entendem isso? Quantos já participaram de eventos como esse? Sim ou não? Dá uma glória a Deus aí, irmão. Então, isso é algo que nós precisamos nos atentar e buscar mais o poder de Deus. Orar mais. Fala para o teu irmão assim, orar mais, irmão. Dobrar mais joelho. Amém? Querer ficar na presença, tempos a sós, a solitude, o secreto, o Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e fala com o teu Deus, que te vê no secreto. Nós falamos aqui sobre o lugar secreto. Isso nos traz um ambiente de revelação da palavra de Deus. Todo cristão precisa andar nesse lugar da revelação da palavra, amém? Diga comigo, revelação da palavra, palavra revelada, amém? Vamos aqui nesse versículo, o que está dizendo aqui, 2 Coríntios 4,7, vamos lá, vamos ler junto, 1, 2, 3 e... Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que se veja que a excelência do poder provém de Deus e não de nós. Meu Deus, meu Deus. Temos, porém, o que? Tesouros. Fala comigo, tesouros. Mais forte, riquezas. Mais forte, riquezas. Tesouros. Fala assim, em vaso de barro. Fala assim, E ali continua. Para que se veja que a excelência do poder provém de quem? E não de nós. A glória está sendo dada para quem? Para Deus e não para nós. Nós estamos falando aqui muito de sobrenatural. Senhor, nós queremos viver no sobrenatural. Nós estamos no ano do sobrenatural e a gente já está vendo milagres sobrenaturais. Queridos, desde quando essa igreja foi gerada? Ela nasceu em 2010, dia 12 de janeiro de 2010. Nós chegamos do Rio de Janeiro dia 10 de 2010, 10 de janeiro de 2010. No dia 12, o irmão falou, você pode ir lá orar na minha casa? Eu falei, posso. Fui lá. Pegou fogo na sala. Pode reunir semana que vem? Pode de novo. E pode de novo, e pode de novo. E foi tomando uma proporção. Por fim, não cabia mais na sala. Fomos para a praça pública, lá no centro. Depois nós fomos para um pontinho no bairro Santa Maria, pequenininho. E depois nós viemos para cá. Um irmão, Deus levantou um irmão que hoje o Senhor já o recolheu. Pagou 1 ano de aluguel aqui. E foi uma glória. Aí nós chegamos aqui com umas 20 pessoas. E foi uma presença, a glória de Deus. A gente chorava, Deus, meu Deus, não sou merecedor, nós só queremos a tua presença, a tua presença. E a glória de Deus foi revelando, manifestando. Muitas pessoas, muitas, entraram por aquela porta arrebentada da vida. E foram levantados nesse lugar para a glória de Deus. Não para a glória nossa, mas para a glória do Senhor. Prosperaram nesse lugar, romperam nesse lugar. Muita gente.
Sabe o que Deus faz? Nos tira do púlpito e fala: eu preciso cumprir um propósito maior. Nós vamos abrir várias igrejas, você vai cuidar de pastores, e Deus nos leva a cuidar de outros pastores. Aí veio gente que a gente tocou, porque nós pastoreamos em vários lugares, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Varginha, São José dos Campos. E aí quando começou a vir o pessoal, Deus falou: olha, vocês vão cuidar de pastores. E aqui, né, nós estabelecemos pastores, abriu a Hortência, abriu Andradas, o pastor faleceu, mas nós estávamos desde o início naquela igreja. Depois foi crescendo e foi tomando proporção, os pastores foram chegando, e nós estamos aqui. 15 anos se passaram. Uma história linda, mas o que? Sempre nesse entendimento de que, presta muita atenção, nós somos vasos de barro. Fala então assim: eu e você somos vasos de barro. Fala assim: mas o tesouro que está dentro do vaso de barro é de Deus. Quantos entenderam isso? O tesouro que está dentro do vaso de barro é de Deus. Meu Deus, esse versículo tem mexido muito. Por quê? Porque às vezes a gente fala: Senhor, eu não sou capaz, Senhor, eu não posso. Sabe aquele sentimento de inferioridade, de incapacidade, dizendo: eu não posso. E Deus falou: não, você não pode mesmo, mas por mim você pode. E assim funciona. E aí, querido, Deus foi falando aqui comigo algumas coisas que Ele traz para dentro de nós, para mostrar para nós que nós somos um recipiente escolhido por Ele para depositar coisas grandes e firmes. Olha isso. E aqui então, querido, Paulo foi categórico nesse versículo. Mas aqui, o que nós entendemos aqui? Primeira coisa, que nós, o povo de Deus, eu e você, nós carregamos algo poderoso da parte do Senhor. Olha para o teu irmão e fala assim: você carrega algo incrível, poderoso da parte do Senhor. Você sabia que Deus pode usar você para tocar uma nação? Quantos dizem amém para isso? Você sabia que Deus pode usar você para tocar a tua família? Quantos podem dizer amém para isso? Você sabia que Deus pode usar você para converter todo o teu trabalho, aquelas pessoas que trabalham do teu lado? Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, irmão. Sabe por quê? Ele nos fez vasos de barro, mas Ele depositou os seus tesouros poderosos na nossa vida. Estenda a mão para o teu irmão e fala: você tem tesouros de Deus dentro de você. Você tem tesouros de Deus dentro de você. Aleluia. Aleluia. Estou vendo o Evandro, cheguei ali, o Evandro falou: bispo, faz assim, Evandro, cadê a Bíblia? Olha lá. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela palavra de Deus. Dá um aplauso, glorifica Ele pela palavra. Esse dia ele falou: bispo, me indica uma Bíblia. Eu falei: de estudo. Aí eu falei: indiquei. Eu falei: você vai ser pregador da palavra. Ele falou: é o que eu mais quero. Eu falei: então vai ser em nome de Jesus. Por quê? Somos todos vasos de barro, e o poder dele está dentro de nós. Primeira coisa que nós carregamos, nós precisamos entender: nós carregamos a unção e o poder do Espírito Santo. Nós carregamos a unção e o poder do Espírito Santo. Estenda a mão para o teu irmão e fala: você carrega a unção e o poder do Espírito Santo. Entenda isso, irmão. Entenda isso. Atos 1:8, vamos aqui no fundamento. Nós vamos na Bíblia, vamos lá. Atos 1:8, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Atos, eu vou ler aqui: mas recebereis poder do Espírito Santo ao vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Estenda a mão para o teu irmão e fala: receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo. Receba o poder do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6:19 diz:
Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha que coisa linda. Eu sou templo do Espírito. Eu acho incrível Deus, sabe por quê? Porque é o único Deus que fala: eu vou fazer habitação em você. Quem quer ser habitado pelo Pombagira e Chucaveira? Ninguém quer. Vai lá, dá o dinheirinho para eles lá, quer as macumbinhas tudo pronta, separar os casamentos, mandar matar os outros, mas ninguém quer a habitação desses bichos aí. Mas Deus é diferente e fala: eu não faço por vocês semente grega, eu habito em você. Isso é revelação. Fala comigo, Espírito da Grécia. Fala assim, Espírito da revelação de Deus. Fala assim, Espírito da Grécia, Espírito de Deus. Quantos estão entendendo isso, querido? Isso é muito, muito, muito sério. Olha só, segunda coisa, nós carregamos a autoridade e o poder do nome de Jesus Cristo. Nós carregamos a autoridade e o poder do quê? Do nome de Jesus. Quantos já participaram de libertação aqui? Como que é a libertação? Sai no nome do Ney. É assim que funciona? Não. Sai no nome de Jesus. Todo nome que está acima de todo nome é o nome de Jesus. E nós temos em nós o nome de Jesus. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: você tem dentro de você, você carrega a autoridade e o poder do nome de Jesus. Você carrega a autoridade e o poder do nome de Jesus. Olha que lindo. Lucas 9, 1 e 2 fala: e convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o evangelho do reino e curar os enfermos. E aqui em Lucas 9 mesmo, no versículo 6 diz: e saindo eles, percorreram toda a aldeia, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Dá um glória a Deus aí, amém? Fala assim: no nome de Jesus, seja curado. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: no nome de Jesus, seja abençoado em tudo aquilo que você precisa, porque há poder no nome de Jesus. Quantos dizem amém para isso? Terceira coisa que nós carregamos, irmão, nós carregamos o amor ágape de Deus. O amor ágape, fala comigo, ágape. Mais forte, ágape. Mais forte, ágape. O que é o amor ágape? É diferente do amor da terra. Esse amor filéu, né? Esse amor eros, esse amor storge de amigos, ele é diferente. O que a gente mais vê numa mentalidade grega é: você não me ama mais, você não fala que você não me corresponde, e você não sei o quê, eu faço tanta coisa para você, e você não faz nada por mim, você não me ama. Como já viram isso? Só em outra igreja que tem isso. Sim ou não? Por quê? Porque a mentalidade da Grécia faz a gente cobrar amor, faz a gente ser viciado nesse negócio. Mas o amor ágape é aquele lá de João 3,16, porque Deus amou o mundo, que cobrou do ser humano o amor. Bateu o pé, você não me ama. Qual amor que é esse? Que deu, que chancelou, que renunciou, que sacrificou, porque esse é o amor ágape. E quando nós estamos na presença dele, nós temos o amor ágape, aquele que sacrifica. Quantos são pais aqui? Amém? Você chega lá para o teu filho, nasceu, fala: tá aí a mamadeira, se vira, a geladeira está lá, o leite está lá. É assim não? Ainda brinquei com meu filho aqui, que estão passando uns apertos lá com as coliquinhas, né, Selma? Eu falei: e aí? Isso é o amor. Vale a pena.
acorda na madrugada, fica 24 horas, 48 horas, 72 horas, mas está ali um amor que se sacrifica, um amor que se doa. Deixa eu dizer uma coisa, se a igreja não tiver esse discernimento, nós não vamos conseguir mudar essa geração lá fora, porque o amor que precisa imperar é um amor salvífico, um amor ágape, que vem de Deus, e você carrega esse amor de Deus. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: você carrega em você o amor ágape, o amor que sacrifica, o amor que te doa, o amor que entrega. Esse é o amor que Deus coloca em nós. Essa é a verdade do reino. Quantos dizem amém? Olha quanta coisa que você tem dentro de você, e muitas vezes você fica lá, o diabo fica falando: não, você é inseguro, não é para você não, cuidado, capaz, não, deixa eu dizer uma coisa, querido, nós estamos dizendo aqui que somos vasos de barro, sim, mas nós carregamos tesouros dentro de nós. Deus colocou tesouros dentro de nós. Dá glória a Deus aí, igreja. Uhul! Outra coisa, nós carregamos a mensagem do Evangelho e do poder da palavra de Deus. Carregamos a mensagem do Evangelho e do poder da palavra de Deus. Estenda a mão de novo para o teu irmão e fala: você carrega uma mensagem do Evangelho e do poder da palavra de Deus. Meu Deus! Olha que Paulo fala em 1 Coríntios. Paulo, meu Deus, 1 Coríntios 2, versículo 4 e 5. Diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Faz assim comigo, ó. Espírito da Grécia. Vou ler de novo. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria. Faz assim, ó. Espírito da Grécia, mentalidade grega. Tá? Mas em demonstração do quê? De Espírito e poder. Fala assim, ó, Espírito Santo, palavra revelada, palavra de unção. Quantos dizem amém para isso? Olha que coisa linda. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Para que a nossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas na onde? No poder de Deus. Você está sendo enviado no poder de Deus. Aonde você for, você está sendo enviado no poder de Deus. Aonde você caminhar, você está sendo enviado no poder de Deus. Uhul! E a última coisa aqui, nós carregamos o testemunho de uma vida nova. De uma vida nova. A vida em Jesus não é: venha como você está e permaneça como você é. Não é assim. Ele fala: venha como você está, mas se torne como eu sou. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos transforma de glória em glória à imagem do Filho. De glória em glória à imagem do Filho. Então nós somos transformados. Não adianta. Então não adianta eu tentar viver nessa pseudo forma e maneira que o mundo me ensinou, sistema grego. Não, eu tenho que me quebrantar e viver na imagem e semelhança de Jesus. Eu preciso viver. Se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse Jesus, o que ele falaria? Se fosse Jesus, o que ele... Sabe, eu preciso estar nesse lugar. Sabe, em todo o tempo sendo envolvido, colocando a minha alma no lugar dela. Amém? Fala comigo, colocar a alma para servir o Espírito. Dá uma ordem na tua alma. Fala: alma, eu te dou uma ordem. No nome de Jesus, sirva o Espírito Santo de Deus. Quantos dizem amém para isso? Então nós temos um testemunho de uma vida nova. Nós temos uma conversão. Quantos aqui, depois que aceitaram Jesus, a tua vida mudou? Deixa eu ver a tua mão. Meu Deus, fique com a mão levantada aí. Olha para o lado aí, 365 graus, 360 graus. Olha a quantidade de gente que mudou a vida porque se converteu. Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Isso é a conversão de Deus. Pega aí e lê. Pega o microfone aqui, por favor.
O que eu quero te dizer, querido? Aqui, pastor. Vou nem subir. É simples. Década de 50, virada de 40 para 50, uns meninos pastores de ovelha no deserto de Qumran, lá na Cisjordânia. Uma ovelha sai, entra por uma caverninha, e eles querendo tirar a ovelha lá de dentro, ele não cabia para entrar ali, ele pega a pedra e joga lá dentro. E aí ele escuta barulho de vaso quebrando. Vaso de barro. Ele falou, quebrei alguma coisa lá dentro. Aí ele chama o que estava com ele, eles abrem a porta da caverna e entram. Quando eles entram, tinham vasos de barro quebrados, porque ele quebrou com as pedras que ele jogava, e dentro dos vasos de barro haviam os rolos de Isaías que tinham sido escondidos para o inimigo não encontrar. Meu Deus. Meu Deus. Quantos perceberam que a gente carrega coisas poderosas dentro de nós? Sim ou não, queridos? Você precisa sair daqui entendendo isso. Você precisa sair daqui maduro na fé. Elias falou, nossa, ele ficou com medo de uma mulher. E entrou numa caverna. Deus falou, sai para fora, que eu não terminei o que eu preciso fazer com você. Depois de derrotar mais de 900 falsos profetas. O Paulo fala, eu sou o menor de todos. Paulo, presta atenção. Homens que escreveram uma história, porque entenderam um lugar. Mas você precisa entender o quão poderoso é aquilo que Deus colocou dentro de você. Dá glória a Deus. Estenda a mão para o teu irmão. Fala, irmão, por favor. Fala para ele assim, por favor, irmão. Saia daqui entendendo o que Deus colocou na tua vida. Saia daqui entendendo o poder de Deus que opera em você. Saia daqui entendendo. Eu quero ler um texto aqui em Juízes capítulo 7, versos 16. Juízes capítulo 7, versos 16, 17 e 18, para você entender. Já estou partindo aqui para o final, para a gente ir para a mesa. E fala assim, então repartiu os 300 homens em 3 companhias. Entregou a cada homem uma trombeta. Fala comigo, trombeta. Mais forte, trombeta. Fala aí, um cântaro vazio. Cântaro vazio. O que é cântaro vazio, irmão? Vaso de barro. Vaso de barro. Quando o profeta chegou na casa daquela mulher, ela falou, e foi multiplicar o azeite, ele falou, vai lá, quantas vasilhas, pede para os vizinhos, a quantidade de vasilha que você tiver. Olha que coisa forte. Que vasilha que era essa? Tupperware, falei de manhã. Tupperware? Bacia de alumínio? Não, era tudo vazia de barro. Era o que tinha na época. Então aqui, olha lá, trombeta e um cântaro vazio, um vaso de barro. E com o quê? Dentro do quê? Do vaso. Olha isso, uma tocha dentro do vaso. Vem comigo, 17. E disse, olhe para mim, façam como eu fizer. Quando eu chegar nas imediações do arraial, assim como eu fizer, façam vocês também. Verso 18. Quando eu tocar a trombeta e todos consigo estiverem, então vocês também tocarão a sua trombeta ao redor de todos do arraial e dirão, pelo Senhor e por Gideão. Eu quero que você na tua casa leia esse texto, que esse texto é bem extenso, mas é uma história incrível. Mas eu vou te contar, você lembra o Gideão, da história do capítulo 6, que ele chegou lá e estava amassando trigo no lugar da uva, porque os midianitas vinham e roubavam tudo. Eles roubavam as plantações. Aí o povo indignado, Deus vai lá e levanta ele e fala, eu estou levantando você para libertar o meu povo. E aí então ele falou, mas olha só, ainda bem que aqui na igreja não tem isso, mas o menor de todas as tribos de Manassés, mas o menor da casa da tribo de Manassés. Quantos aqui, fala a verdade comigo, já se sentiram assim? Deixa eu ver. A pulga do cachorro. Meu Deus. O Gideão, ele pensava dessa forma. O Gideão, ele entendia dessa forma.
Não sei isso. E aí Deus falou, não, eu vou te levantar como um poderoso nessa terra. E ele reuniu 32 mil. Então vamos lá. E foi chamando o povo, reuniu 32 mil. E Deus olhou para ele e falou, olha, esses 32 mil tem uma turma aí acovardada. Na hora da pressão eles vão te vender. Você vai ficar vendido. É melhor, vamos fazer uma triagem aqui, vamos passar o sarrafo. E foi indo, foi traindo. Ficou com quantos? 300 homens. E aqui nesse texto, tá? De Juízes 7, é quando o Gideão de fato vai enfrentar o exército midianita. Ele vai lá, e quando ele chega lá no lugar, Deus dá uma estratégia para ele. Qual que é a estratégia? Vamos lá, pega a trombeta. Trombeta é adoração. Quantos gostam de adorar a Deus aqui? Amém? Fala para o Senhor assim, você tem uma trombeta, você tem uma voz, você tem um glória a Deus, você tem uma palavra. Presta atenção nisso, irmão, em nome de Jesus. E segunda coisa, ele fala, pega o que é um cântaro vazio, pega um vaso de barro. Fala comigo, vaso de barro. Mais forte, vaso de barro. Mais forte, vaso de barro. Você precisa entender. E junto com o vaso de barro, o que ele fez? Pegou uma tocha e pôs a tocha acesa na onde? Dentro do vaso. Olha o vaso ali. Presta atenção. Ele falou assim, ó, faça tudo o que eu fazer, vocês vão fazer, ok? E ele está lá, presta atenção, indo contra, em direção ao exército inimigo, os midianitas. Chegou o momento, o que ele fez? Ele começou o quê? A tocar a trombeta. Fala, então assim, você precisa aprender a tocar a trombeta. Mais forte, você precisa aprender a tocar a trombeta. Você precisa aprender a glorificar a Deus. Você precisa aprender a profetizar. Você precisa aprender a adorar ao Senhor. Amém? E sabe o que ele fez? Estava com uma tocha dentro da onde? Do vaso de barro. E ele pegou e fez assim com o vaso de barro, ó. Puf! E quando ele joga o vaso de barro no chão, aquela tocha ilumina aqueles 300 homens, tudo com a tocha para cima assim, e tocando a trombeta, pá, aquele barulho ensurdecedor, e a tocha, e aqueles homens, o exército midianita eram numerosos. Eles falaram, meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus não, porque eles não sabiam que tinha Deus, era o Baal, era, né? O que está acontecendo? E eles começaram a apavorar, e eles começaram a se matar, se automutilar, e aquele exército foi destruído. Por quê, querido? Presta muito atenção. Quando eles adoraram, tocaram a trombeta e quebraram o vaso, o que apareceu? A tocha. Olha para o teu irmão e fala assim, irmão, eu tenho uma palavra para você. Mais forte, eu tenho uma palavra para você. Para você carrega tesouros poderosos dentro de você, inclusive o fogo do Espírito Santo. Mas você é um vaso de barro. Mas para o fogo aparecer, o vaso tem que quebrar. Para o fogo aparecer, o vaso tem que quebrar. Fala com o teu irmão assim, ó, quebrar. Eu vou falar na linguagem de hoje, quebrantar. O quebrantamento humano faz com que o tesouro que está dentro do vaso de barro seja visto. O quebrantamento faz com que os tesouros sejam vistos. Aquilo, eles começaram a tocar trombetas, o arauto. Você imaginou, irmão, como que fica a orelha de Satanás quando vê esse louvor que foi ministrado hoje aqui? Fala para mim, você tem dimensão até onde que ele corre? De uma glória de Deus, uma igreja poderosa, cantando, adorando a Deus. Você tem dimensão, irmão, quando aqueles homens tudo assim com a chama dentro do vaso, e quando chegou Gideão, vá agora, e a chama, uau, aquela luz iluminou, aquele barulho ensurdecedor de adoração fez com que aquele exército fosse destruído. Deixa eu te dizer uma coisa, é tempo.
de quebrar o vaso. Jeremias diz, e já nos ensinou, que o vaso na mão do oleiro, ele é quebrado e refeito. Fala comigo, quebrantamento, rendição. Mais forte, quebrantamento, rendição. É o lugar para que a chama do Espírito, os tesouros espirituais, sejam vistos na nossa vida. Amém? Fala para você, se quebrante, irmão. Quanto mais a gente se quebrantar, mais a presença de Deus será vista na nossa vida. Você pode ficar de pé no seu lugar, querido? É por isso que o espírito da Grécia não permite, porque a natureza humana não quebra facilmente. Mas aquele que depende da força do Espírito Santo, ele quebra facinho, facinho. Aquele que fala nada mais importa, quebra facinho, facinho. Tudo para que a glória de Deus seja vista. Eu contei aqui um pouco da trajetória dessa igreja, não para nossa glória, mas porque a glória de Deus foi vista inúmeras vezes e tem sido vista aqui. Ouça isso, querido, em nome de Jesus. Você veio para a mesa. Você veio aqui não para mais um culto. Você veio se quebrantar para que a glória de Jesus venha a ser visto em nós. Põe a mão no teu coração. Isso. Com os teus olhos fechados.